Bora falar de futebol, bora falar sobre Rafael Veiga, jogador que, na minha concepção, é o meia mais decisivo até agora na temporada de 2023. Vou explicar no vídeo e claro que eu vou querer sua opinião nos comentários. Tema bom, hein? Tema bom pra gente debater, pra gente conversar aqui e depois de mais uma atuação de gala de Rafael Veiga na temporada, eu preciso falar sobre esse jogador que eu já comentei no início do ano que o embalo dele era realmente impressionante. E ele tem uma lesão nesse meio de caminho. Essa lesão atrapalha o Rafael Veiga? Longe disso. Ela só o tira dos gramados por algum tempo. Quando ele volta na mesma pegada, na mesma toada. Alguns dizem, com razão, até melhor, aparentemente, do que já estava. E olha que estava muito bem. Rafael Veiga, que hoje para mim é o meia mais decisivo do Brasil pelos números e pela sua participação em campo atuando pelo Palmeiras. Veja só, quando a gente pega os números dele atualmente, em 19 jogos na temporada 2023, o Rafael Veiga tem 10 gols e 8 assistências. O que a gente está falando nesses números? Que, em média, o Rafael Veiga participa de um gol a cada partida que ele entra em campo. Falta uma participação em gol, a gente pode dizer, para ser exatamente isso. Mas com 19 jogos e 18 participações em gols, a gente pode falar que ele entrou em campo. A expectativa é que o Palmeiras coloque uma bola na rede, seja com ele dando uma assistência, seja com ele fazendo gol. Isso é impressionante, isso é agressivíssimo em termos de resultado e em termos de média, porque a gente já está falando de uma amostragem grande, não estamos falando de 5 jogos, de 6 jogos, até de 10 jogos, a gente está falando de praticamente 20 partidas na temporada. É uma regularidade imensa para alguém que, inclusive, já se machucou. E para alguém que, inclusive, está lidando com um meio-campo novo, um meio-campo diferente. É bom lembrar que no começo do ano, o Palmeiras perdeu o Gustavo Scarpa e o Palmeiras também perdeu o Danilo. Rafael Veiga seguiu no time. E enquanto o Palmeiras se ajustava, ele seguia fazendo a diferença. Tendo isso em vista, a capacidade de conseguir entrosar-se, a capacidade de conseguir dar resultado em meio a uma reconstrução de equipe e também com números tão impressionantes, a gente precisa mergulhar em comparações também. É claro que o Veiga tem esses números fantásticos, mas ele não é só importante por conta dos números. O Veiga é um cara muito importante também na recomposição, é um cara que sabe da relevância de estar fechando espaços e de tentar fazer sombra e recuperar a posse de bola, incomodar o adversário, interceptar ou cortar. Então, ele tem na sua característica aquilo que Abel Ferreira costuma dizer que são os 50% que faltam ao jogador brasileiro. Esses 50% são o jogo sem bola. E o Veiga tem muito desse jogo sem bola, sem dúvida alguma. Quando a gente olha para outros meias, a gente vê, por exemplo, um Paulo Henrique Ganso na temporada, jogando fino na bola, brilhante, mas na hora de ser decisivo de fato, ele tem números um pouco piores do que o Rafael Veiga. Em 21 jogos, são 2 gols marcados com 5 assistências. Isso quer dizer que o Ganso é fraco, o Ganso não está bem? Longe disso. Até porque, como eu disse, um meia não participa necessariamente só das ações de finalização e de passe para gol. Ele também participa das construções, por exemplo, dos chamados passes semifinais, que o Tite e o Roger Machado usavam muito essa terminologia, que é aquele passe que inicia uma jogada em velocidade, que dá verticalização de jogada para alguém dar o passe, para alguém dar o cruzamento, para alguém achar um outro mais bem colocado, bagunçar a defesa e fazer o gol. Então, o meia pode fazer a diferença na dinâmica de jogo também, e o Ganso faz brilhantemente a diferença nesse sentido. Mas ainda assim, o Veiga me parece mais decisivo até pelos números, porque os dois colaboram muito nesse jogo semifinal, nesse jogo de construção também. Mas na hora de assistência e na hora de finalizar, o Ganso tem números um pouco menores no Fluminense. E repito, está jogando muito. Quando a gente olha para o Terans, por exemplo, o Terans em 21 jogos tem 8 assistências e 5 gols. Jogador importante que tem atuado às vezes até mais à frente do que como um meia, um pouco mais aberta, dependendo de como o Paulo Turra coloca o time em campo desse Atlético Paranaense, que ainda vai pensando peças, né? O Rômulo entra e sai do time, por exemplo. O Thiago Andrade tem aparecido muito bem também. Então o Terans, dentro dessa arrumação da equipe do Atlético Paranaense, tem colocado bons números na conta. Ainda assim, em 21 jogos, 5 gols e 8 assistências, não está próximo da média do Rafael Veiga. Quando a gente olha para o Arrascaeta, um atleta que há muito tempo não começava jogando, começou jogando nesse confronto contra o Goiás pelo Flamengo, é um jogador que pode fazer a diferença, tem qualidade técnica para isso, é mágico no passe, mas nesse ano tem 17 partidas, muitas delas saindo do banco, com 2 gols
e 3 assistências. Quando a gente pula, por exemplo, para o Renato Augusto, um atleta que é brilhante, é um craque, mas praticamente não joga por problemas físicos, portanto não tem como fazer a comparação também em termos de importância e poder de decisão. O Corinthians está sentindo muita falta dele, inclusive. Quando a gente olha para Alan Patrick no Internacional, esse é um bom exemplo de um meia que participa demais, tem uma dinâmica violenta de jogo, mas ao mesmo tempo não tem números tão altos. Isso não significa que ele está mal, isso não significa que ele é um meia fraco, que o jogo dele não é importante. É sim, todos eles que eu estou citando, todos esses que eu estou citando, têm jogos muito importantes, tem dinâmicas muito importantes, tem papéis muito importantes. Mas em termos de poder de decisão, o Veiga está superando todos esses caras na minha concepção. E o Alan Patrick é um desses caras que tem na temporada uma assistência e 8 gols marcados, mas é fundamental para girar jogo, para conseguir esse passe semifinal que eu falo. E é algo que o Veiga, como eu disse, também entrega. Esse passe semifinal é muito relevante na construção do Palmeiras, muitas vezes abrindo esse jogo para os pontas colocarem a bola para dentro, a depender da jogada que se cria. E além de contribuir como Alan Patrick, como Ganso, como Terans, como Arrascaeta, ele também contribui com poder de decisão em assistência e finalização. Eduardo no Botafogo, outro exemplo fantástico de jogador que tem feito a diferença. São 12 jogos na temporada, com 7 gols e 2 assistências. E claro, é um jogador de extrema qualidade, é um meio-campista de fato, que tem municiado muito o Tiquinho Soares, também o Júnior Santos, que voltou muito bem ao Botafogo, mas o Eduardo ainda precisa de mais sequência. Indubitavelmente é fundamental nesse Botafogo, mas ainda assim tem uma amostragem menor do que a de Rafael Veiga e tem um poder de decisão, portanto, menor do que a de Rafael Veiga dentro do que estava disponível para jogar. Muito bom jogador, repito, assim como todos esses têm funcionado e como é legal ter bons meias no futebol brasileiro, mas o Veiga está na frente. E a gente pode puxar para o Fortaleza, que é outra grande equipe do futebol brasileiro, que tem se apoiado bastante no Caleb na criação de jogadas, embora seja muito democrática. Pochettino aparece criando bastante, o Hércules muitas vezes aparece à frente também com criatividade, o Caio Alexandre vindo de trás, são meias bem interessantes no Fortaleza, que é bem democrático na distribuição dos seus números. Mas o Caleb tem 4 gols e 3 assistências. É um jogador que chega bem, ainda assim, com poder de decisão, mas precisa de mais tempo, precisa mostrar mais ainda para pegar o que o Veiga tem feito. Como eu disse, o Veiga tem 19 jogos no ano, 8 assistências, 10 gols marcados e também tudo que esses meias colaboram com o poder de semifinal, com o poder de construção, com o papel de dinâmica de jogo, ele também colabora, mas ainda tem esses números importantíssimos. E ontem, mais uma vez, foi fundamental, quando ele faz o primeiro gol de cabeça, e isso é outra coisa muito importante do Veiga, a capacidade de ser completo. No ano passado, nos últimos anos, na verdade, o Veiga sempre lamentou muito ser um meia, quase meia atacante, um cara que chegava muito para finalizar, mas que não conseguia colaborar tanto com assistências. E, dada a nova dinâmica do Palmeiras, ele passou a se utilizar da bola parada e passou a se utilizar também de uma ocupação de espaço maior no campo, também aberto pelos lados e também trabalhando por dentro, com uma liberdade na intermediária. Isso ajudou e colaborou muito para que o Veiga conseguisse ganhar um destaque ainda maior. Não que ele não tivesse no ano passado, mas ainda maior. E aí a gente está falando, por exemplo, no jogo de ontem, num belo exemplo, com um gol de cabeça, mostrando a capacidade que ele tem de verticalizar o jogo na hora que o Palmeiras abre pelos lados para construir essa jogada que vai chegar na área. O Veiga já sente que a jogada não vai mais voltar para o meio, ele se torna mais um atacante, ele se junta ao centroavante, que no caso era o Rony. Foi lá e fez um gol de cabeça. Quando a gente olha, por exemplo, o gol que pinta no pênalti que ele mesmo marca, como que esse pênalti acontece? É num cruzamento que vem do Rafael Veiga. E como que esse cruzamento acontece? Esse cruzamento vem depois de uma jogada de finalização por dentro, de fora da área do Rafael Veiga, que obriga uma boa defesa do Grando. Perceba a dinâmica e a participação, às vezes esses números não aparecem, porque de fato eles não são assistências diretas, mas foi a assistência num belo cruzamento para o Luan, foi a questão de conseguir o escanteio numa finalização de fora da área. Veja como ele também é importante nesse sentido. É o que eu disse sobre a construção semifinal, que esses meias também colaboram e o Veiga também tem isso. E quando a gente olha no quarto gol, na jogada trabalhada de bola parada, que vem depois de um corte da zaga, ele vai, cruza e o Luan coloca a bola na rede. É realmente impressionante. Como tem o desvio do Gomes, muita gente pode questionar que talvez tenha um desvio do Gomes, mas aí é a mesma coisa, quando você olha a bola parada em Guayaquil, em que ele faz um gol de pênalti, mas ele também tem uma assistência, porque a jogada de bola parada é trabalhada e ele cruza no primeiro pau para o Gomes desviar de cabeça e o Arthur completar no segundo pau. Então veja só a capacidade de construir que ele tem, números que muitas vezes nem aparecem porque não são exatamente diretos. E aí, é claro que a gente pode olhar para versatilidade, porque são cruzamentos de bola parada, mas também são passes de bola rolando,
que vem pelos lados quando o Veiga cai por fora, que são cruzamentos, mas são verdadeiros passes. É impressionante a capacidade de cruzamento. A gente pode lembrar do jogo em que ele dá 2 assistências, uma de bola parada e uma de bola rolando, com cruzamentos contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Jogador extremamente decisivo em clássicos também, momentos que é preciso ter personalidade. E é algo que também se torna um exemplo, porque o Palmeiras aposta muito na continuidade de jogadores que chegam no clube, mas precisam de um período de adaptação, de maturação física, às vezes até de maturação psicológica para lidar com o tamanho da pressão do clube. E o Veiga, ele chega em 2017 no Palmeiras. E chegando em 2017, ele sai e vai para o Atlético Paranaense para maturar, para depois voltar. Em 2019 ele volta, não consegue o seu espaço, mas a partir de 2020 ele embala demais e passa a jogar muita bola e passa a entregar muitos números. Nesse ano, ainda mais completo. Nesse ano, sendo um cara de assistências, que não era o caso. Na temporada passada, ele deu 7 assistências no ano todo. O Scarpa tinha um papel maior na bola parada, por exemplo, e acabou tendo ótimos números por isso também. Agora o Veiga pega a bola parada para ele também, e nessa temporada ele já bate o número de assistências. Ele já tem 8 assistências agora, em 2023, contra 7 no ano passado inteiro. E em gols, segue a mesma toada. É muito interessante, porque olhando justamente na média de gols, ele na temporada passada marcou 21 em 48 partidas, agora está com 10 em 19. Então está caminhando até para quem sabe superar o número de gols, mas também colaborando com assistências. De fato, números impressionantes, com gol de fora da área, com gol de cabeça, com gol de pênalti, com capacidade para construir por dentro, capacidade para construir por fora e realmente se tornando um meia que nesse novo ciclo de seleção brasileira, dependendo do que ele entregar, pode ser uma peça a ser utilizada, tendo em vista que, por exemplo, no ciclo passado, Everton Ribeiro foi um meia utilizado pelo último treinador. Tá bom? Então, para mim, é isso. Impressionante, fundamental a capacidade de entrega que ele tem dado. O que eu digo para você é que o Veiga, para mim, até agora, é o meia mais decisivo do futebol brasileiro. E aí? E você? Clique aqui no sininho para ativar as notificações. Se você não é um inscrito, já clica para se inscrever. Curte o vídeo, aliás. Curte o vídeo aqui, deixa um comentário no fim do vídeo. Se quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol.